Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite para podermos falar do nosso núcleo familiar. É uma satisfação poder estar com vocês, né? Faço as palavras do pastor Osés, as minhas palavras também, né? Do desejo de poder estar junto com vocês, e nesse momento a gente ainda temos que nos falar por aqui, né? Essa noite eu gostaria de começar com uma oração. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos falar, Senhor, aos teus servos, Senhor amado, espalhados, Pai, todos aqueles, Pai amado, a quem essa palavra puder encontrar, Senhor. Deus amado, queremos falar um pouquinho, Senhor, sobre tudo aquilo que está acontecendo, Senhor amado, sobre o teu cuidado, o teu carinho, Pai. Vamos falar sobre isso, Pai. Senhor, nós te pedimos que desde já essa palavra venha, Senhor, abençoar corações, Pai amado, venha restaurar vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos tratar nessa noite sobre um texto da Palavra de Deus. Nós já falamos em algum momento, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, que é um texto que se encontra em João, capítulo 16, versículo de número 33. Talvez essa seja uma ótica diferente, né? Um texto que nós vamos ler, nós vamos estudar. Foi um texto publicado na chamada da meia-noite, né? E para preservar, né, os direitos, né, de quem publicou. Mas gostaríamos de fazer uma análise sobre esse texto, e é um texto da Palavra de Deus que toca muito o nosso coração. O título diz assim: o que ajuda contra o medo? O medo tem tomado conta de muitas pessoas, o medo tem abatido muitas pessoas, tem deixado muitas pessoas um pouco cabisbaixas, né, diante de toda essa situação que está acontecendo. Mas o texto da Palavra de Deus em João 16:33, né, diz o seguinte, né: neste mundo vocês terão aflições. É uma parte daquilo que está escrito. Foi o que Jesus disse nesse texto. É impossível descrever de maneira mais clara o sentimento subconsciente que domina alguns de nós, né? A crise que nós estamos vivendo, a própria crise do coronavírus que está acontecendo por aí, está mudando radicalmente nossas vidas, a nossa sociedade. A cada hora a mídia traz notícias preocupantes. Sim, ficamos com medo. Como será o futuro? Apesar de nós termos também notícias, né, que são bem assim acalentadoras, né, que estão assim trazendo um ânimo para nós, estão nos deixando bem mais confiantes, né, porque entendemos que Deus está no meio de todas essas coisas. Ainda tem muitas pessoas que estão acompanhando notícias que são terríveis, né? E faço coro com aqueles que dizem que muita notícia ruim vai fazer com que você fique mal. E o texto da Palavra de Deus que fala sobre essa questão é interessante para que nós possamos estudar. Jesus Cristo ele vai falar sobre que no mundo teríamos aflições. Ele está falando para um grupo de amigos próximo da sua morte. Jesus está falando para ele. E assim que Jesus fala para eles, Tiago, né, que é um deles, né, quando Jesus fala esse texto, ele foi executado. Pedro, que é outro deles, foi crucificado. Os seguidores de Jesus foram perseguidos. Mas não só isso. Jesus também previu para o futuro. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. E é necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nós entendemos, queridos, que para muitas pessoas, né, o fim está próximo, tudo vai acabar agora, não vai voltar mais. A palavra de Deus, ela não nos dá um tempo exato para que essas coisas aconteçam. Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, muitas dessas questões já aconteceram. Nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos outros vírus que estiveram por aí, que trouxeram um grande mal para a humanidade, e ainda assim não foi o fim. Eu quero dizer para você que as coisas podem parecer complicadas, as coisas podem parecer terríveis, né? O texto da palavra vai falar sobre isso, quando você começa a analisar. Jesus
próximo da sua morte, falando para os seus seguidores seus discípulos foram perseguidos, alguns homens morreram, porque ia acontecer, né? No mundo se teria aflições, né? E vai falar também sobre as questões do princípio de dores, o princípio de dores. Mas se é chegado ao fim, isso só cabe ao Senhor. Muitos têm vaticinado, muitos têm falado sobre essa questão, muitos têm dito, não, acabou e é o fim. Queridos, o único que pode determinar o fim de todas as coisas é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso. A volta de Cristo, por exemplo, ela está condicionada a quem? Está condicionada a Deus. Você vai ter um texto bíblico, óbvio, que hoje o Filho sabe, mas na pessoa humana de Cristo, nem ele sabia, nem os anjos do céu, somente Deus sabia. Hoje Cristo sabe, mas é importante você saber, isso não está nas nossas mãos, isso está nas mãos de Deus, quando será o fim. Mas o texto continua dizendo o seguinte, né? Quando lemos essas palavras de Jesus, podemos ficar com medo, mas ele não quer isso, pois também disse, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você foque nessa palavra. As dificuldades podem vir, as dificuldades podem acontecer, mas olha só o que o texto fala. Primeiro, Jesus fala sobre as dificuldades do mundo, e depois ele fala, eu venci o mundo, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. O próprio Cristo fala para nós, para que nós não venhamos nos turbar o nosso coração, não tenhamos medo, né? Ter medo e ao mesmo tempo ter bom ânimo é difícil, né? Isso é muito complicado. Como é que você vai ter medo e ter bom ânimo ao mesmo tempo, né? Mas é interessante que ele traz um relato aqui, que podemos aprender algo importante com as crianças pequenas. Quando uma criança está ansiosa, busca a proximidade da mãe ou do pai. É importante você saber disso. Se você se encontra ansioso, se você se encontra com medo, se você se encontra desesperançoso por tudo que está acontecendo, busque o seu pai. Busque ele. Quando você era criança, você fazia isso. E agora, espiritualmente falando, o Pai, o Senhor nosso Deus, está pronto a nos abraçar, a nos acolher. O Jesus Cristo está pronto a fazer isso. E o Espírito Santo está em nós, nos impulsionando para que isso aconteça. Lidar com o medo. Como podemos lidar com o medo? Será que aqueles que creem não têm mais medo? É verdade isso? A quem tem medo não crê em Jesus? Não é essa a realidade. É claro que os temores e preocupações não param diante dos cristãos, né? Nós também temos, né? Mas os seguidores de Jesus têm uma estratégia para lidar com o seu medo, porque creem naquele que triunfou. Olha só o que fala a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você está sem fé, peça a Deus para que lhe dê mais fé, para que essa esperança possa brotar no seu coração, para que todas essas notícias ruins elas possam ser minimizadas, né? Com a esperança de um futuro melhor que só Cristo pode dar para nós, tá bom? Jesus derrotou o mundo. Os que creem nele também o vencem. Então os medos e as preocupações não determinam mais os pensamentos, os sentimentos e as ações. A certeza de que Deus tem tudo sob controle acalma. Guarda isso. Saber que Deus tem tudo sob controle traz calma. O medo deixa de ser o que nos move. A relação com Deus é muito mais importante. Um conhecido homem de Deus tinha uma definição interessante para a oração. Ele disse, orar significa afastar-se do medo do mundo e ir até o Pai. Você entendeu? Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do medo. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem pedido a Deus para você estar próximo dele? Quanto mais próximo você estiver, mais distante você estará do medo. Esta é uma bela imagem. Fugir do medo para o Pai Celestial. Nosso olhar determina a direção que seguimos. Portanto, olhe para Deus. Olha só, nosso olhar determina a direção em que seguimos. Quando você olha, sempre que você está em uma direção, você vai naquela direção. Você olha para poder saber onde você está pisando. Olhe para Deus. Olhe para Deus que Ele vai te conduzir e vai te levar até onde você precisa ir. É simples fazer dessa forma. Pode estar difícil nesse momento, mas seguindo isso que nós estamos falando, você vai conseguir alcançar tudo isso, né?
o Pai. Corra até Ele e confie suas preocupações e seus medos, especialmente no que diz respeito ao coronavírus ou essa situação que nós vivemos. Né? Em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 16 e 18 diz: assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esse momento, Pai. Toma em tuas mãos, Pai amado, a cada um de nós, Pai. Dá-nos força, ânimo, encha-nos com a tua fé, Pai amado, para que possamos, Senhor amado, confiar, Senhor, em tudo aquilo que está preparado para nós. Porque nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Este é o nosso núcleo dessa noite. Quinta-feira que vem estaremos novamente aqui para podermos trazer a palavra de Deus, né? Um estudo que vai trazer ânimo e esperança para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.